Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o João Barbosa, fisioterapeuta que trabalha com ortopedia e a fisioterapia esportiva. Tem uma grande experiência aí com atletas em diferentes níveis aí de competição. E aí eu queria trazer o João aí hoje para uma discussão que é uma discussão recorrente no consultório, uma das dúvidas que chega para a gente como ortopedista, mas certamente para vocês muito mais do que para a gente, que é o uso do gelo e do calor, né? Como modalidades terapêuticas. Então, primeiramente, obrigado pela disponibilidade, espero que a gente aproveite essa discussão. João, eu que agradeço o convite. Realmente é um tema que não só pacientes têm muita dúvida sobre, mas também até alunos de fisioterapia. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, nas minhas redes sociais sobre isso. Quando eu uso gelo, quando eu uso calor. E no dia a dia da clínica também os pacientes sempre perguntam: posso fazer gelo ou eu faço calor? O que é melhor nesse caso, etc. Então é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite e eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor. Ótimo. A primeira coisa, assim, gelo e calor são coisas que aparentemente estão opostas, né? Quer dizer, Uhum. um você vai levar para um lado, o outro para o lado oposto, né? Quer dizer, como é que isso se confunde tanto? O que acontece com isso? Eu acredito que as pessoas têm muita dúvida porque são duas modalidades terapêuticas que a ciência, em vários momentos, demonstra que tem resultados, principalmente relacionado ao que a gente chama de controle da dor. Então, são duas estratégias interessantes para aliviar a dor, só que a grande dúvida ela é causada exatamente pelo fato de serem duas estratégias que exijam ali respostas fisiológicas contrárias, né? E em que momento é seguro realizar um ou outro, ou até mesmo em que momento é efetivo se realizar um ou outro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, controle, se a gente pensa só em dor, tanto o gelo quanto o calor são duas estratégias interessantes para aliviarem a dor. E aí entra um outro grande pilar entre as duas, que eu acho que é o que realmente vai fazer a diferença no raciocínio, que é relacionado ao metabolismo da lesão, o metabolismo daquela articulação, daquela estrutura naquele local, como ele se encontra, para você decidir se você quer controlar um pouco aquele metabolismo local ou se, pelo contrário, você quer até estimular aquele metabolismo. Então, nas minhas aulas, né, de eletro, termo, fototerapia, né, que basicamente todo fisioterapeuta tem na faculdade e tal, quando eu estou ensinando para os alunos de fisioterapia quando a gente pode usar esses recursos ou não, em que momento utilizar ou não, e quais são as respostas fisiológicas relacionadas a eles, eu sempre faço uma analogia para que eles sempre lembrem, até para explicar para o paciente de uma forma simples. O gelo, ele é um recurso que tem uma condição muito inibitória. Então, toda vez que você quiser controlar alguma coisa, o gelo é uma estratégia interessante. Então, eu quero diminuir edema, eu quero diminuir o fluxo sanguíneo naquela região, naquele momento, eu quero deixar aquele tecido mais inibido, mais rígido, mais parado. O gelo é uma estratégia interessante. E o calor é sempre uma estratégia excitatória, né? Ele sempre vai trabalhar para aumentar tudo. Então, ele aumenta o fluxo sanguíneo, né, através da vasodilatação, ele aumenta a extensibilidade de colágeno, de tecido conjuntivo, né, deixa esses tecidos mais maleáveis, ele aumenta a excitabilidade neural, então ele deixa aquele tecido mais ativo naquele momento. Então, toda vez que você quiser um estímulo excitatório, o calor é uma estratégia interessante. E como normalmente a gente quer algum desses estímulos, ou inibir alguma coisa, ou excitar alguma coisa, e sempre associar essa estratégia ao controle da dor, quando a gente pensa só na dor, as duas estratégias são efetivas, entendeu? Só que o que demanda se você vai escolher uma ou outra está relacionado a se você quer estimular aquele tecido ou se você tá tem uma estratégia mais de inibição sobre ele para te trazer os resultados terapêuticos naquele momento. Ótimo. Então vamos para o gelo inicialmente, para o gelo, para resfriamento inicialmente, né? Quais são os potenciais benefícios que você vai ter com o resfriamento? Você falou uma que é a inibição da transmissão neural, que acaba levando, em última análise, a um controle de dor, ou seja, ele funcionaria como um medicamento para dor ali, né?
Que outros benefícios Exato. que o gelo pode ter? Exato. Então, o principal, assim, o que a literatura traz mais efetividade do gelo é esse controle da dor. Então, ele funciona exatamente nessa via neural de diminuir a excitabilidade daqueles neurônios ali sensitivos e tal, e fazer com que você tenha a menor percepção da dor naquele local. Meio que dá aquela anestesiada depois da aplicação do gelo, né? Que algumas pessoas referem. E aí as outras estratégias terapêuticas relacionadas ao gelo estão relacionadas a também estímulos inibitórios. Então, se eu tenho a presença de um edema naquela articulação que ele tem uma característica aguda, então, eu acabei de torcer meu tornozelo inchou, eu tive uma entorse do meu joelho jogando futebol, meu joelho está um pouco inchado, ou até mesmo antes de ter esse inchaço, você teve uma lesão ali, sofreu uma pancada, torceu uma articulação, você pode utilizar o gelo como uma estratégia para inibir a formação desse edema através da inibição desse processo de vasodilatação, de chegada de sangue, de extravasamento de sangue ali de tecidos que foram lesionados naquela articulação. Então, o gelo tem esse papel de conter um pouco essa formação de edema, principalmente quando associado à compressão. Então, a gente também nunca aplica só o gelo em casos como esse, a gente sempre associa o gelo com uma estratégia compressiva, em que você vai apertar aquele local para fazer com que ocorra a contenção desse processo de formação aí inflamatório inicial. Então, também é uma boa estratégia com relação ao gelo. Então, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, se você teve um trauma agudo, então se você tomou uma pancada, desde chutar lá o pezinho da mesa até tomar um carrinho no futebol ou torcer o tornozelo correndo, o gelo é uma estratégia inicial interessante ali nos primeiros 2 dias e principalmente quando você associa a compressão, deixa aquele tecido mais contido. Ótimo. Então, vamos lá. Você recebeu um paciente agora, ou melhor, você nem recebeu no consultório, você está lá na Portuguesa, Tá. beira do campo, o paciente Uhum. teve um trauma, torção de tornozelo aguda, saiu ali de maca, não está conseguindo apoiar o pé no chão. Eh, Especificamente para o gelo, como é que você vai fazer esse resfriamento? Como é que tecnicamente você aplica isso? Então, existem várias formas de se aplicar o gelo, né? Então, ali no ambiente do campo, hoje, a forma mais simples de se fazer é fazer o que a gente chama de panqueca no dia a dia, né? Uma panquequinha de gelo. Então, você coloca o gelo dentro de um saquinho, fecha esse saquinho, tira todo o ar de dentro dele e dá umas pancadinhas nele para que esse saquinho consiga ficar moldável. Então, se você deixar com as pedras muito grandes, você não consegue englobar o tornozelo como um todo. Então, você deixa ele mais quebradiço e aí você precisa englobar toda aquela articulação com o gelo. E isso, inclusive, facilita, né, a você englobar a articulação e também fazer a compressão. Então, a gente usa ali uma faixa ali elástica, algo nesse sentido, para travar o gelo no tornozelo e enfaixar ou englobar ali com essa compressão durante o movimento de enfaixamento. Essa é a forma mais simples de fazer o gelo, que qualquer pessoa que torceu o tornozelo em casa consegue fazer. Um saquinho de mercado ou um saquinho de colocar comida mesmo, você coloca o gelo lá dentro, dá uma quebradinha nele e faz esse acoplamento. Em locais que você tem mais estrutura, existem máquinas hoje, por exemplo... Antes de Pode falar, passar Johnny. para esses outros recursos aí, Tá. vamos lá, tempo de aplicação do gelo. Tá, perfeito. Vamos lá. Então, o tempo de aplicação do gelo, para você ter uma efetividade na aplicação, você precisa aplicar ele entre 15 a 20 minutos. Então, mais do que 20 minutos, você já não tem tantos resultados diferentes do que você teria se aplicar 20 minutos. Então, não tem necessidade de você ficar mais tempo do que isso aplicando. E dependendo da região que você for aplicar, se tiver algum nervo ali muito superficial, alguma estrutura sensitiva muito superficial, por exemplo, na região posterior ou lateral ali do joelho e tal, é até indicado que você não aplique por muito tempo mesmo, ao ponto de gerar uma inibição muito grande nesse nervo e perder ali, gerar uma lesão ali, que normalmente é reversível, mas perder um pouquinho de movimento por um tempo ali, etc. Então, 15 a 20 minutos já é eficiente. Tá, e você vai repetir isso a cada quanto tempo? Cada 2 horas. Então, não precisa ficar aplicando
toda hora, né? Então, faz 15 a 20 minutos, descansa 2 horas e aplica de novo. Ótimo, ótimo. Acho que esse é um ponto que é importante você falar, porque a gente recebe muito, tanto de pós-operatório como pacientes que chegam no consultório, atletas em geral, com aquela ideia, não, vamos fazer 3 vezes por dia, né? Nessa fase inicial, pós-trauma, o que eu costumo falar é que quanto mais conseguir fazer, melhor, dando esse intervalo de 2 horas entre cada aplicação. Claro, não precisa olhar no relógio, mas assim, Sim, sim. 3 vezes por dia geralmente é pouco para isso, quando você está querendo evitar aquele inchaço que se forme e tudo isso, né? Uhum. Normalmente aí depois, passado esses primeiros 2, 3, 4 dias, o que era para acontecer ali meio que já aconteceu, o gelo vai ter uma ação muito mais analgésica, né? Então, aí Isso. essa disciplina de ficar colocando a cada 2 horas não tem talvez tanta importância. A hora que está mais desconfortável, vai lá, coloca um gelo, ajuda, né? Acho que isso é uma coisa que Exato. é importante falar, porque, pô, parece, pô, fica cada 2 horas, vou parar minha vida para fazer gelo, então, né? Mas isso é Sim. uma coisa assim, aquela fase bem inicial, obviamente num trauma mais significativo, né? Exatamente, não precisa ser o resto da vida, não. E essas primeiras 24, 72 horas, elas são cruciais nesse controle do edema. Tudo que você conseguiu controlar nesse tempo já foi. A partir desse momento, você já não consegue controlar muita coisa. Aí é mais controlar só o sintoma mesmo de dor e tal. Mas a formação de edema, processo inflamatório, agora o foco é só reduzir ela e controlar ela no intuito de aliviar os sintomas, mas de formação, você só consegue inibir essa formação nessas primeiras horas, por isso que essa frequência tem que ser maior. Ótimo. Isso daí vale para qualquer articulação, mão, punho, joelho, tornozelo. Isso muda no caso de um atleta ou de uma pessoa mais idosa. Como é que você conduz isso? Uma coisa importante também que normalmente as pessoas, né, não seguem é não colocar o gelo em contato direto com a pele. Então, essa aplicação de gelo tem que ser em contato direto, não tem aquela história de colocar um paninho antes, algo nesse sentido. Se é um paciente que fez uma cirurgia e ele tem uma cicatriz ali no local, né, uma ferida aberta que está com ponto, por exemplo, ou realmente ele sofreu um acidente e tem uma feridinha aberta, ao invés de colocar em contato direto, pode passar ali um plástico um plástico filme mesmo antes, e aí aplica o gelo por cima, mas nada assim relacionado a um pano, porque o pano vai limitar essa troca de calor entre o corpo e o gelo, né? E além disso, com Você falou relação do a... plástico filme aí, é um Magipack aí de cozinha mesmo, né? Exato, de cozinha mesmo. Só para proteger aquela cicatriz mesmo, né? Aquela ferida ali. Para não ter contato direto com uma sacola de mercado, por exemplo, que às vezes pode estar infectada, alguma coisa, né, com o local ali. E também para proteger, porque às vezes pode grudar e na hora de tirar pode machucar ou algo nesse sentido. E com relação a aplicações em outros locais, tanto o tornozelo quanto mão, por exemplo, ou dedos, dá para você fazer a aplicação do gelo com o uso de um balde, no caso da mão e no caso do pé. Então você coloca a água lá dentro e coloca muito mais gelo do que água, mas deixa um pouquinho líquido e você faz a imersão do tornozelo no balde ou da mão ali num baldezinho, num pote. E no caso dos dedos, você pode fazer num copo também. Ao invés de colocar o gelo direto aqui, você pode fazer num copo, dependendo do trauma que você teve. E nestes casos, o tempo de aplicação ele pode ser até um pouquinho menor, ali em torno de uns 10 minutos e tal. É uma boa estratégia também. Ótimo. As bolsas de termogel, o que você tem para dizer sobre isso? Então, normalmente essas bolsas, né, de farmácia e tal, que elas esquentam ou gelam, a gente não orienta para o paciente utilizar, primeiro porque normalmente quando você congela, pensando no gelo, elas ficam planas, né? Então, quando você tem uma articulação e você aplica essa bolsa sobre ela, normalmente você não tem uma área de contato muito grande entre a bolsa e a articulação. E para que essa troca de calor ocorra com maior efetividade, você precisa ter o máximo de área de contato possível. Eu até comentei lá no tornozelo de você englobar, né, a articulação. Então, nessas bolsas, como ela fica muito rígida e plana, essa área de contato não é possível de ser realizada. Então, você acaba perdendo efetividade por troca de calor
e também são bolsas que normalmente elas trocam esse calor muito rápido, então elas esquentam muito rápido. Então, nos 20 minutos que você tem que aplicar ali, 15, 20 minutos, elas não vão ser eficientes durante todo o tempo. Então, eu não oriento os meus pacientes a utilizarem esse tipo de estratégia, a não ser que seja para a aplicação do calor ali, que aí ele esquenta no micro-ondas lá e coloca. Tá, e agora indo para o lado oposto, para umas técnicas já mais evoluídas, você chegou a começar a falar sobre isso, mas tem, por exemplo, o Game Ready, né? O que é isso, quando que ele é usado, qual que é o benefício dele? Exato, então o Game Ready, por exemplo, é uma máquina que tem o gelo associado à compressão, né? Então é uma máquina que a gente tem na clínica, por exemplo. Então não é todo lugar que você vai ter. Tem alguns trabalhos que tentaram comparar a eficiência entre fazer, por exemplo, essa panqueca de gelo no tornozelo e usar um Game Ready no tornozelo. A ideia do Game Ready é que ele seja mais eficiente porque ele faz... Você coloca uma botinha, né, no pé do tornozelo e a máquina joga o gelo lá e mantém a temperatura que você escolheu do gelo sendo aplicado sobre o paciente o tempo todo, sem ocorrer variação, associada à compressão ali da água sobre a bota. Então, você tem a compressão associada ao gelo, né, que são estratégias efetivas de controle de edema, etc. Só que alguns trabalhos tentaram comparar você utilizar o Game Ready e o uso do gelo normal só. Com relação ao controle da dor, não existe grande diferença, mas diminuição do edema é mais efetivo quando você compara o gelo com a compressão. Só que é uma estratégia um pouco mais cara e tal, então normalmente você só vai encontrar no ambiente ali ambulatorial, hospitalar, etc. Alguma clínica que tem estrutura para fazer isso, inclusive não são nem todas as clínicas de fisioterapia que tem, né? Mas que é uma estratégia muito interessante para você manter elevação, compressão e o uso do gelo, em que em alguns pós-operatórios pode ser até indicado com que o paciente utilize em casa, ou ele consiga alugar e tal. E faz menos bagunça, né? Dá menos trabalho. Então pode ser uma boa estratégia para algumas pessoas também. Ótimo, legal. E a forma de utilização, a ideia é a mesma, em termos de tempo? O mesmo, o tempo de aplicação é a mesma coisa, 15 a 20 minutos, a mesma ideia. Ótimo. Em relação ao resfriamento, quer dizer, alguma outra coisa a mais aí que você teria para dizer, não? Com relação à crioterapia, né, que é o uso do gelo para qualquer outro fim terapêutico, existem outras estratégias também que são muito utilizadas, né? Por exemplo, a crioterapia é muito utilizada no esporte para recuperação muscular, então aquelas banheiras de gelo que os atletas entram lá para diminuir a sensação de fadiga. Então, na literatura, é uma estratégia efetiva para que o indivíduo, no dia seguinte, quando você pensa em curto prazo, então, por exemplo, você está lá numa Olimpíada que está acontecendo agora. Essa Olimpíada, o seu atleta vai jogar hoje e tem um jogo amanhã. Então, é uma estratégia efetiva para a sensação de fadiga. Então, atletas que fazem o uso dessa crioterapia, ou seja, o uso da banheira de gelo lá por imersão, hoje, amanhã, eles se sentem mais descansados do que atletas que não fizeram, ou que só descansaram, dormiram e tal. Então, é uma estratégia efetiva para dar uma sensação de recuperação maior no seu atleta. E aí o tempo de aplicação muda um pouco. Normalmente a água tem que estar ali em torno de 4 a 5 graus, e esse indivíduo vai ficar em imersão ali numa variação entre 5 a 10 minutos. Normalmente a literatura fala que 8, 10 minutos é mais efetivo. E aí, pós-treino ou pós-jogo, ele faz isso daí e aí no dia seguinte ele se sente mais recuperado. Então é uma estratégia também do gelo que é muito aplicada no esporte, por exemplo. Ótimo. Bom, já que você falou no banho de gelo, acho que algumas coisas precisam ser levadas em consideração, né? Quem trabalhou aí já com esporte de alto rendimento, eu lembro muito, né, quando a gente estava, vamos dizer, nas convocações aí com a seleção feminina de futebol, que você tem aquelas pessoas que querem fazer banho de gelo todo dia, tem aquelas outras que fogem o quanto é possível do banho de gelo por motivos óbvios, né? Mas é importante entender um pouco o porquê do banho de gelo, né? Quer dizer, no esporte a gente precisa da inflamação, mas precisa ser uma inflamação controlada. Quer dizer, o excesso de inflamação causa um dano secundário,
E a ausência de informação não vai levar às adaptações que você precisa no esporte. Então, o que a gente costuma usar como referência para o dia a dia, o banho de gelo não é recomendável. É recomendável que você tenha um controle de carga para que você não gere dano excessivo à sua musculatura, né? Perfeito. Por outro lado, existem situações em que isso é inevitável. Primeiro, pós uma competição, pós um jogo, por exemplo, às vezes a carga foi bastante intensa, ainda mais a carga às vezes cumulativa, e isso daí vai gerar, vamos dizer, um dano secundário que pode ser controlado por um banho de gelo, por exemplo, né? Ou seja, eventualmente numa convocação, a gente acaba tendo uma carga de treino maior do que seria recomendável do ponto de vista fisiológico, porque você sabe que você vai ter ali 5 dias para treinar e você precisa se desenvolver do ponto de vista técnico algumas questões que vai precisar sobrecarregar, mesmo que fisicamente aquilo não seja o ideal, né? Sim. O último Exato. ponto que eu queria ver de você em relação ao gelo, quer dizer, que tipo de cuidado um atleta precisa ter com o gelo, né? No sentido que ele eventualmente pode gerar algum processo inibitório. Então, por exemplo, usar o gelo é uma estratégia boa, para um intervalo de um jogo onde ele vai parar e vai voltar para jogar logo depois. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Exato. Então, por exemplo, isso daí é uma estratégia muito cultural no futebol, por exemplo. Então eu fico maluco lá na Portuguesa quando a gente está no intervalo de um jogo e aquele atleta não foi substituído, né? Ele vai voltar para o jogo e aí ele, vamos supor, ele está sentindo uma cãibra na panturrilha e aí ele vai lá e põe um gelo. Ou ele está sentindo uma dor muscular na posterior de coxa, ele vai lá no intervalo e pede um gelo lá pro massagista e coloca um gelo. Então você gera um processo inibitório ali, diminui o metabolismo daquele músculo que daqui a pouco vai ser exigido no seu 150%, né? Então é um momento que essa estratégia não é interessante, né? Uma outra coisa relacionada ao uso do gelo que cai muito até do que você acabou de comentar, João, é com relação ao, por exemplo, treino de hipertrofia. Então, eu fiz um treino na academia para ganhar massa muscular, para ganhar força. Alguns trabalhos mostram que quando você faz a imersão após um treino de hipertrofia, indivíduos que fizeram essa estratégia, eles ganharam menos hipertrofia ao longo do tempo do que pessoas que não fazem. Então, por conta disso, você está inibindo esse processo de adaptação ali do músculo. Então, nem sempre é uma estratégia indicada, como tudo, né? E isso é até bom, porque a partir do momento que uma estratégia ela não traz só benefícios, ela também traz malefícios, quer dizer que ela tem um certo efeito sobre o corpo. Então, ela realmente funciona. Você só precisa saber o momento e a forma correta de utilizar, entendeu? Ótimo, que legal. João, a parte de gelo acho que está bem discutida, agora vamos um pouco para o calor, né? O calor é uma modalidade mais excitatória, então você já comentou claramente que não tem uma indicação num trauma agudo, por exemplo, né? Quando que você indica o calor? Numa situação de trauma, em que outras situações que o calor pode ajudar, além do trauma? Então, numa situação, por mais que ela seja traumática, mas que ela já está se arrastando por um tempo ali, depois de uma semana e tal, e que você percebe que o processo inflamatório inicial já está mais controlado, mas que ainda existe, por exemplo, um edema, que tem uma característica mais crônica. Então, numa artrose de joelho, por exemplo, um edema com uma característica mais crônica, a não ser que ele tenha sofrido uma agudização, né? Mas de uma forma geral, normalmente ele tem uma característica mais crônica. Ou um paciente que tenha uma tensão muscular em determinada região, que não esteja associado a um trauma agudo também, são momentos interessantes de você utilizar o calor para relaxamento muscular, por conta do aumento de vasodilatação, excitação ali local, você tem um certo relaxamento muscular reflexo. Então, toda vez que você tiver uma tensão muscular, o calor é uma estratégia interessante. Quando você tiver um edema mais crônico, aumentar a permeabilidade ali das membranas, aumentar ali a vasodilatação ajuda a dissipar um pouco aquele edema também. E, além disso, em ganhos de amplitude de movimento, então, eu e o João, por exemplo, a gente está com uma paciente em comum que tem dificuldade em ganhar amplitude de movimento de extensão do joelho. Nessa fase que ela está agora, que já está saindo daquela fase inicial da cirurgia, por exemplo,
Uma estratégia que pode ser utilizada com ela é aplicar o calor superficial antes de se utilizar uma estratégia de ganho de amplitude de movimento, porque como o calor é um estímulo ali gera um estímulo de relaxamento, tanto muscular quanto também de distensibilidade do tecido conjuntivo, fica mais fácil você conseguir distender esse tecido, ganhar amplitude sobre esse tecido após a aplicação do calor do que, por exemplo, no momento em que ele está em repouso ali, com o metabolismo basal mais diminuído. Então, aumentar esse metabolismo, excitar um pouco esse tecido pode ajudar também nesses ganhos de amplitude, que é algo que eu vejo que as pessoas falam um pouco também. Ótimo. E o contraste entre gelo e calor? Quer dizer, quando você usa isso de forma alternada? Então, o contraste a gente usa bastante nesses casos de edema crônico também. Então, uma boa estratégia no caso de edema crônico, você alterna entre o calor e o gelo em torno de umas 4 vezes durante uma aplicação. Então, fica ali em torno de 2 minutos em um, 2 minutos ou 1 minuto no outro e vai variando. Para você ter um efeito ali de bombeamento, né? De vasodilatação, vasoconstrição, vasodilatação, vasoconstrição. Então, é uma estratégia que a gente usa bastante para controle de edema ou drenagem de edema, né? Seria a nomenclatura mais ideal para esses casos. E pensando na recuperação de atletas, por exemplo, que você comentou, João, tem alguns trabalhos que comparam, né? O que é melhor? Gelo, o contraste, que é ficar alternando entre calor e gelo, ou só a banheira ali quente, com uma hidromassagem e tal, qual que gera mais recuperação? E o interessante é que eles encontram que nessa sensação de fadiga que eu comentei anteriormente, não existe diferença entre nenhuma das 3 estratégias. Então, como é uma coisa que a gente encontra muito no dia a dia ali, né? Na realidade, muitos atletas odeiam fazer gelo, fogem do gelo. Outros amam fazer gelo. O que a gente faz? Quando você tem uma estrutura para fazer isso, você pode ter uma banheira quente, uma banheira fria, e quem ama o gelo faz o gelo, quem ama o calor ali relaxadinho pode fazer o calor, porque a sensação de fadiga deles no dia seguinte tende a ser muito parecida, entendeu? Então não tem tantas diferenças entre essas 2 estratégias, porque está mais relacionado à analgesia gerada por essas estratégias do que uma recuperação realmente metabólica, né? Quando esses trabalhos avaliaram a recuperação metabólica, nenhuma dessas alternativas ela é eficiente a gerar a diminuição de mediadores metabólicos e tal. É mais relacionado à sensação, à analgesia ali, sabe? Ótimo, ótimo. A gente tem até uma outra discussão aqui, quer dizer, em termos de recuperação pós-treino, basicamente a gente tem que pensar em nutrição, hidratação e sono. Exato. Né? Qualquer outra modalidade, vamos dizer, o gelo pode ajudar para minimizar um dano secundário, mas a recuperação são essas 3 estratégias. Exato. Então, quando você avalia assim, mediadores metabólicos mesmo, né, o índice de lactato, mediadores inflamatórios, etc., nenhuma dessas estratégias, calor, contraste ou gelo, elas são eficientes em modificá-los, né? A única sensação que ela melhora é a sensação subjetiva, o quanto o paciente se sente cansado ou não. Ótimo. Técnicas para utilização de calor. Quais são, resumidamente, o que você pode usar? Sim. Então, existem as técnicas de calor que a gente chama de superficial. Então, você pode utilizar os próprios hot packs aí que você comentou, né? Que são as bolsinhas de gel lá que esquentam no micro-ondas, ou aquelas bolsas que você coloca água dentro, você compra na farmácia, coloca água dentro, também é uma estratégia de água quente dentro, também é uma estratégia de calor superficial. Você pode utilizar compressa com toalhas quentes, também é uma estratégia de calor superficial. E na fisioterapia a gente tem alguns recursos que a gente chama de calor profundo. Então, hoje, por exemplo, está muito famoso o uso de um tipo de calor profundo que se chama TCAR terapia. Então, é um aparelho de alta frequência que você utiliza através da aplicação de creme, você passa sobre o músculo do paciente e pelo fato de você ter ali trocas iônicas no local, agitação de moléculas, isso gera a formação de calor tecidual local. Então, para o caso de tensões musculares, por exemplo, numa lombalgia, numa cervicalgia, ou em caso em que você quer, por exemplo, aumentar essa extensibilidade tecidual e tal, e para ganho de amplitude de movimento, pode ser uma estratégia interessante também, que tem um efeito um pouco mais profundo
né, do que essas estratégias de calor aí que são aplicadas diretas na pele, né, que são chamadas de calor superficial. Então elas não chegam num tecido tão profundo assim. Ótimo, ótimo. Ah, outras técnicas, vamos lá, o banho de um banho de banheira. O que você tem para dizer sobre Tá? isso? É uma boa alternativa? Quanto tempo? Isso, então, por exemplo, uma hidroterapia lá, né? Uma banheira quente, ou uma piscina quente, etc., é uma estratégia de calor superficial. Então, ela é tão efetiva quanto uma compressa quente ou um hot pack lá que a gente comentou. A única diferença é que as banheiras você tem uma aplicação ali no corpo inteiro, né? E essas outras estratégias vai ser mais local. Uma é tão efetiva quanto a outra, dependendo do tamanho da área que você quer tratar. E esse tempo de aplicação do calor, ele vai girar aí em torno de 10 a 15 minutos. Ele não precisa chegar até 20 minutos quanto o gelo. Pode ser um período mais curto. E sempre tomar cuidado para que a sensação de calor seja uma sensação de calor agradável, né? Então, pacientes idosos, por exemplo, tem que tomar bastante cuidado para não ter queimadura, né? A pele um pouco mais frágil e tal. Então, sempre uma sensação de calor agradável. Nunca uma sensação de calor no sentido de que ele está queimando. Claro. Exatamente. Ótimo, ótimo. Ultrassom. Ultrassom é uma estratégia para calor profundo também, que pode ser utilizado. Então, é um outro aparelho de calor profundo, mas muito menos efetivo do que, por exemplo, o TECAR que eu comentei, ou um outro que existe na fisioterapia, mas que a gente não usa tanto porque ele não é tão seguro quanto o TECAR, que é o que a gente chama de ondas curtas. Mas o ultrassom, quando ele é utilizado, que a gente chama de uma modalidade de contínuo, que ele fica o tempo todo estimulando o tecido, ele também é uma estratégia para uso para gerar calor profundo. Então, num paciente que eu só tenho ultrassom na clínica e eu quero utilizar como estratégia antes de um ganho de amplitude de movimento, eu posso usar ele ali no local, numa aplicação contínua, eu vou ter o aumento da temperatura local ali, mas esse aumento da temperatura, ele é muito menor do que essas outras estratégias que eu comentei também e não tende a ser tão efetivo. Ótimo. Luz infravermelha. O infravermelho, que é aquela luzona vermelha que você coloca no paciente e tal, ela nada mais é do que uma aplicação de calor superficial. Então, ela é tão efetiva quanto uma compressa de água quente, a hidroterapia que a gente comentou e etc. Então, pode ser utilizada como uma estratégia de calor superficial, mas é a mesma coisa de você usar uma bolsinha de água quente na sua casa, por exemplo. Ótimo, ótimo. Acho que é importante você falar isso, né? Porque a gente quando vai em clínicas de fisioterapia, às vezes lugares que não tem tantos recursos, é muito comum, né? É muito atrativo você ficar usando eletroterapia, infravermelho, você deixa o paciente ali 20 minutos naquela luzinha, meia hora naquela luzinha. Exato. E você bota 5 luzinhas uma do lado da outra ali, um fisioterapeuta cuidando Exato. disso enquanto está tratando outro paciente, né? Exato, Então, e é uma coisa que assim... de modo geral, a gente pode dizer que é uma técnica dispensável, né? Não é uma técnica Exato, essencial. porque se o paciente pegar um pano na casa dele, esquentar na panela lá e colocar em cima do ombro dele, por exemplo, é a mesma coisa do que a luz infravermelha que ele faz lá na clínica. Ou passar um tempo no banho, água quente. O tempo no banho, exatamente. Uma banheira que ele tem em casa, vai dar na mesma. Ótimo. Exatamente. E só para concluir, você falou bastante aí de calor superficial e calor profundo. Quando que tem indicação de um ou de outro? Então, normalmente o calor superficial, ele vai ter um pouco mais de efeito quando você utiliza em estruturas que são muito próximas da pele. Então, eu quero aplicar o calor em um músculo que ele é muito superficial, por exemplo, o trapézio superior aqui, eu tô com dor na cervical, vou aplicar um pouquinho de calor aqui para ver se alivia, vou tomar um banho quente, vou deixar a água cair bastante aqui. Então, é uma estratégia que tende a ter bons resultados. O calor profundo, ele acaba atingindo estruturas mais profundas, como o próprio nome já diz. Então, no quadril, por exemplo, que você tem uma massa ali no glúteo ali de gordura muito grande, se você aplicar um calorzinho ali, dificilmente você vai alcançar a musculatura glútea, a musculatura como, por exemplo, os rotadores externos, o piriforme. Então, numa crise lá de síndrome do piriforme, muita dor no meio do glúteo, dificilmente um calor superficial vai ajudar tanto quanto um calor profundo. Então, no ambiente clínico, como a gente tem estrutura, tem aparelho para isso,
a gente nunca usa calor superficial, a gente sempre utiliza o calor profundo. Ótimo. E vai ter mais efetividade. Ótimo, ótimo. João, acho que a ideia era um pouco essa, tá? Acho que foi uma discussão bastante proveitosa aí, para entender um pouco os conceitos, né, do gelo e do calor e o porquê usar um, usar o outro e o porquê usar uma técnica ou usar outra, né? Então, é a base de grande parte dos tratamentos aí de fisioterapia, né? Queria te agradecer mais uma vez aí a disponibilidade e contar aí com você em outros momentos. Eu que agradeço o convite, João. Pode contar comigo quando precisar. Foi um prazer estar aqui e tenho certeza que é uma excelente discussão aí para, inclusive, de utilidade pública, né? Porque as pessoas, principalmente quem é leigo, não tem noção nenhuma de quando usar um ou outro e por que usar e quando é efetivo e quando não é. Então foi um prazer estar discutindo isso com você. Pode Ótimo. contar comigo. Obrigado mais uma vez.